pastor. Feliz dia do 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 pastor. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mais citados, talvez seja o Salmo 23, quando o salmista diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Foi o próprio Jesus quem disse que ele é o bom pastor. E nós vamos meditar sobre isso hoje, permitindo Deus, e eu quero convidá-lo para que já procure a sua Bíblia em João capítulo 10, porque na hora da reflexão, da mensagem, nós vamos ler nesse texto. E eu gostaria que você tivesse com esse texto aberto. Bem-vindos a esse ambiente de culto, quando vamos exaltar ao sumo pastor Jesus, vamos adorar ao seu nome, vamos orar em nome dele, vamos buscar o nosso crescimento espiritual, o aumento de nossa fé. Estaremos diante de Deus disponíveis para recebermos a sua palavra. Porque eu preciso, e você também, do bom pastor Jesus. Que ele mesmo nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça. Amém. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais este dia acrescentado em nossas vidas, o privilégio de estarmos aqui reunidos virtualmente. Te agradecemos por este período em que temos nos aproximado do Senhor através da Tua Palavra, também da oração e dos irmãos. Podemos estarmos assim exercendo a nossa comunhão. Que Tu esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Ser com este mundo, ó Pai.
ser com todo este período de pandemia, que Tu estejas aliviando os nossos corações, para que aumentemos a nossa fé no Senhor, que saibamos que o Senhor tem controle de todas as coisas. Te pedimos por este dia, por tudo que hemos de ouvir, a mensagem, os estudos, tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, e para alívio dos nossos corações e nossas almas. Guarde todo o Teu povo, seja com a segunda igreja, seja com o Teu servo pastor Nilson, seja com cada membro, cada familiar, que todos sejam guardados e protegidos pelo Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3,1 que aquele quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Bom, episcopado tem a ver com liderança pastoral. E Paulo diz ao seu discípulo Timóteo que quem deseja realizar essa obra, viver dessa obra, está desejando uma obra muito boa, porque essa é uma tarefa que é dada por Deus. E na nossa igreja, a Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, temos 2 pastores, o pastor Godoy e o pastor João Paulo, que desejaram essa obra porque foram chamados por Deus para isso. Por causa disso, desejo a eles um feliz dia do pastor. Só eu sei o valor do óleo que tem no vaso. Vim trazer minha dor, minha adoração. Trazer meus dilemas, minha contrição. Decidi te encontrar, estou levando o vaso. Decidi quebrar pra me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés, encontrei. Sei o valor do óleo que tem no vaso. Vim trazer minha dor, minha adoração. Trazer meus dilemas, minha contrição. Decidi te encontrar, estou levando o vaso. Decidi pra me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei,
Vou lavar teus pés, encontrei meu foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei. Vou lavar teus pés, o melhor lugar. Hoje eu encontrei. Vou lavar teus pés, Então, Pai, nesse dia do pastor, eu queria primeiramente agradecer a Deus por esse chamado que Ele te deu, por esse ministério que Ele te colocou, e também pedir para que Ele continue te abençoando em tudo que o Senhor fizer, em toda a missão que o Senhor receber a partir de agora. Pedir para que Deus continue sendo presente em sua vida e te usando poderosamente. Também queria mandar um beijo daqui de onde estou, de tão longe, dizer que estou com saudade e também mandar saudações rubro-negras. Beijo, Pai. Flávio, hoje é o dia do pastor. Foi difícil conseguir me esconder de você para poder fazer esse vídeo e assim em cima da hora, porque eu nem sabia que ia fazer isso. Que Deus abençoe você muito nesse ministério, que Deus te capacite cada vez mais, né, nesse seu trabalho, nesse ministério especial que é o ministério de pastorado. Que você sempre seja um instrumento de Deus, que nunca seja você, mas que seja Deus através de você, abençoando vidas, quantas vidas tem por aí, e que Deus vai colocar para que você seja usado por Ele, né? Em nome de Jesus, que você seja essa bênção que você quer ser, mas que Deus sempre te instrumenta a isso. Fica na paz. Parabéns. Seguir a Cristo, oh quanto anelo. Num dos últimos encontros em que Jesus esteve com seus discípulos, antes de sua morte e ressurreição, ele lavou os seus pés e disse a eles: já que me chamam de mestre, sigam o meu exemplo. Então, ser cristão é sinônimo de serviço e humildade. Dentre os poucos que são teus, oh, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. E vos darei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. Muito obrigado por ser o nosso pastor.
Oi, filho. Falar do João Paulo é muito fácil. Um filho dedicado, de muita sabedoria. Aos seus 12 anos de idade, foi em busca de seus sonhos e lá na frente Deus teve um propósito na vida dele. Hoje, um pastor, e só tenho que agradecer a Deus por essa belíssima caminhada e parabéns, e que Deus continue iluminando cada passo na sua vida. Falar de João Paulo é muito fácil, um exemplo de filho, um filho dedicado, compromissado, né? Saiu aos 12 anos com um propósito e lá na frente Deus teve outro propósito para ele, sendo hoje um servo de Deus. A gente só tem que agradecer a Deus e parabenizar ele pelo Dia do Pastor. Nós amamos você. Um beijo. Estou aqui para te parabenizar por esse primeiro ano de comemorações. Agradeço a Deus pela sua vida, porque você tem se deixado usar para ser canal de Deus na vida de outras pessoas. Agradeço a Deus pela nossa casa e por você ser a pessoa que você é, um homem íntegro, temente a Deus, que tem tentado cada vez mais se parecer com Cristo nos seus afazeres diários, nas suas amizades, em todos os seus relacionamentos. Desejo que seja apenas o início dessa caminhada e que você pode contar comigo para tudo que você precisar. Te amo muito. Debaixo do céu, em toda a terra, Deus determinou. Por que se preocupar com o pôr do sol? Se temos a Cristo, nada de falta. Basta confiar, Deus proverá. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de lutar, tempo de vencer, todo tempo pra amar. Se temos a Cristo, nada de faltar. Basta confiar, Deus proverá. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de lutar, tempo de vencer, todo tempo pra amar. Defeito feito, no teu tempo, não há porquê se preocupar. Eu sei que tudo que Deus faz eternamente irá durar. O que já foi, o que será, Deus cuidará. Não há nada melhor do que nele
segundo domingo de junho é o dia em que comemoramos o Dia do Pastor. E nós não podemos nos esquecer de quem é o pastor Jesus. Todos os outros são e devem ser auxiliares de Jesus. E eu quero convidá-lo então para refletirmos por que você e eu precisamos do bom pastor, do sumo pastor Jesus. Quero ler com você o texto de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1, onde lemos o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, e todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A pergunta que queremos responder nesse texto é: por que você e eu precisamos do bom pastor Jesus? Dentre as muitas imagens de Cristo, nós temos nesse texto e em tantas outras esta que é simpática: Jesus, o bom pastor. Esta é uma figura comum na cultura e na economia dos judeus. Isso está presente em toda a Bíblia. A Judéia, especialmente, era composta de uma geografia de terrenos inclinados, montanhosos, e por isso menos propícios para a agricultura. Então, o pastoreio de ovinos era a atividade principal. Do Velho Testamento nós temos várias referências de Deus como o pastor e o povo de Israel como o grande rebanho. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, Jesus é chamado de o grande pastor das ovelhas. Sendo Jesus o bom pastor, eu o convido para que nos portemos como uma boa ovelha. Boa não no sentido de sermos perfeitos, mas no sentido de atendermos ao projeto do bom pastor. Esse projeto é resumido no versículo 4 do texto que lemos: as ovelhas seguem ao pastor. Existem algumas palavras que têm multiusos em nossa língua, servem para várias situações, comportam vários significados. A palavra seguir é uma delas. Para atender aos propósitos desse sermão, destacaremos alguns significados dessa palavra seguir, algumas possibilidades dessa palavra. Mesmo que sejam parecidos, eles promovem uma grande descoberta, nos dão uma grande oportunidade de sabermos como devemos nos comportar como seguidores de Cristo. Vamos seguir esse sermão e vamos seguir a Jesus. Seguir é ir atrás, aderir, abraçar, mover-se em direção a. Esse é um dos significados da palavra seguir.
No caso daquelas ovelhas, o seguir era algo instintivo. Com pouco pasto, sem nenhuma cerca, muitos ladrões e muitos lobos, o trabalho do pastor era, por um lado, incessante, desgastante, perigoso, mas, por outro lado, era a única forma de sobrevivência das ovelhas. Então elas o seguiam. Uma ovelha aprendeu com a outra mais velha que o chamado do pastor significava possibilidade de água fresca, de pasto verdejante, de livramento do inimigo. Então, uma ia, as outras também iam atrás. Mas, para uma pessoa ir atrás de Jesus, ela precisa tomar a decisão, ela precisa abraçar a sua causa, ela precisa renunciar a si mesmo e aos seus próprios caminhos. Meus amados, o mundo está em perigo. E não é apenas perigo de escassez, perigo de doenças, não é apenas perigo de guerras, perigo de falsas informações. O mundo está em perigo, pois nos tira a paz. O mundo oferece aflição para a alma. Há um destino de morte espiritual no inferno. Jesus, diz a Bíblia, veio buscar e salvar o que estava perdido, e, para usar a expressão desse texto, buscar e salvar a ovelha que estava fora do aprisco. Mas esta ovelha precisa decidir seguir ao sumo pastor, porque Deus deu a cada um de nós o direito, a liberdade de tomarmos decisões. É preciso ter um ideal por Cristo. É bom ter o cuidado com esta palavra seguir, porque também ela pode significar ir adiante, abandonar. Enquanto Jesus convida, vai à frente, muitos querem seguir o seu próprio caminho e não ir atrás de Cristo. Jesus, diz o texto, é a porta, e é a única porta para que o homem se aproxime de Deus. Ele mesmo disse: ninguém vem a Deus a não ser por mim. Então Jesus disse que também ele é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Seguir é ir atrás de Jesus. Mas o outro significado para essa palavra seguir é aceitar como líder. Quem é o seu líder? Eu não estou falando aqui de líder político, eu não estou falando aqui de líder econômico, ou de líder musical, ou de líder virtual, que são seguidos também. Há muita gente que, mesmo reconhecendo Jesus como o pastor, o líder espiritual, estão enganados, precisam prestar atenção a quem eles estão seguindo. Nós chamamos a muitos líderes espirituais de pastores, mas o texto está dizendo que só há um pastor a quem devemos seguir, e esse é Jesus. E todos os outros somos auxiliares do sumo pastor e devemos apontar para ele, e nós também somos ovelhas que devemos seguir ao sumo pastor Jesus. A função dos pastores terrenos, então, não pode ser apontar para si mesmo, mas levar as ovelhas que estão sob o nosso cuidado ao único aprisco, a Jesus. Devemos fazer e viver como Paulo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, escreveu ele na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Pedro, por sua vez, isso está registrado em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus é o líder. E eu quero, falando sobre essa liderança de Cristo, quero aprofundar ainda mais esse ato de seguir, dizendo que seguir significa observar,
assistir, contemplar. Em virtude da falta de defesa natural por parte da ovelha, as características do pastor iam muito além da disponibilidade. Precisava ter amor, precisava ter força para lutar contra os inimigos, precisava ter um relacionamento estreito com as ovelhas. Essas eram algumas das exigências. Dedicação exclusiva àquele trabalho, ele não podia deixar as ovelhas em tempo algum. Se esse pastor, Jesus, saiu do seu ambiente de glória e decidiu andar nas estradas empoeiradas da Judéia e da Galileia para ensinar a cada um de nós, se esse sumo pastor, criador de todas as coisas, decidiu intervir em meu mundo de abismos, de escuridão, de perigos mortais, para dar-me uma chance e para me amar. Se esse pastor sujeitou-se aos lobos ferozes, que o levaram inclusive à morte, para que eu pudesse viver, eu decido amar a esse Jesus, eu quero segui-lo, eu quero ouvir a sua voz, eu estou olhando para o seu exemplo e quero caminhar perto dele. Seguir é imitar, copiar, repetir. O texto fala de pasto. Aqui pasto não é apenas suprimento. Aliás, muitos querem seguir a Jesus apenas por causa daquilo que ele pode fazer no seu corpo, por causa do milagre, por causa do suprimento, por causa do livramento dos perigos. Pasto é sim vida. E o pastor quer dar a todos nós vida abundante, quer que vivamos plenamente, uma vida abundante. Aquele que se contenta apenas com o alimento, com o pasto, com a saúde para o corpo, não tem vida plena. Jesus veio para ensinar o reino de Deus, e isso implica em justiça, em humildade, em verdade, em transformação da minha vida. Isso significa em renunciar ao reino do mundo. Seguir a Jesus é olhar para o seu modelo, copiar os seus passos, entender os seus interesses e pautar a minha vida segundo o projeto dele para mim. Ele não veio para atender aos desejos da carne simplesmente, para satisfazer a ambição dos olhos, e nós devemos imitá-lo. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses dizendo que tudo o que fizermos, tudo o que falarmos, deveria ser em nome desse Cristo, de acordo com ele. Colossenses capítulo 3, versículo 17. A nossa vida deve ser voltada para o exemplo dele. Um outro significado da palavra seguir é depender. Embora as ovelhas tivessem um desafio tão grande já dentro do aprisco, ela precisaria sair do aprisco para encontrar vida, encontrar alimento, encontrar água. Para sobreviver, a ovelha dependeria de arriscar-se no meio do perigo. E ela dependeria então do pastor para conviver com os riscos, porque é o pastor quem a protege. Jesus orou certa vez: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós continuamos no meio desse grande perigo do mundo, mas Jesus mesmo, o sumo pastor, tem orado para que sejamos livres a cada dia. Mas além do perigo nos pastos, os currais eram construídos lá no meio do pasto muitas vezes, e havia uma parede muitas vezes construída de pedras que protegia, mas muitas vezes esse curral não tinha porta. Era o próprio pastor quem ficava de plantão, quem dormia naquela abertura. A ovelha, para sair do redil,
deveria passar por aquele lugar. E, quando o perigo quisesse alcançar a ovelha de noite, teria que lutar primeiro com o pastor. E foi por isso que Jesus está dizendo: eu sou a porta que protege. Jesus está dizendo que há alguém que dá a vida pela ovelha, enquanto o outro quer tirar a vida da ovelha. Dá de si mesmo, não espera sobrar, mas arranca de si para dar. Tira o melhor do seu sono para proteger a ovelha. Tira o melhor da sua saúde para ficar ao relento, cuidando das ovelhas. Essa é uma figura muito forte. Há uma ilustração, dizem que existem vários tipos de pelicano, e alguns deles têm uma pele muito grande abaixo do seu bico, e o que forma tipo uma bolsa, onde o pelicano guarda o peixe, guarda o alimento para levar ao seu filhote. Ao abrir o bico, o filhote pega o alimento diretamente desta bolsa. Segundo uma lenda, há um tipo de pelicano que, quando falta peixe para alimentar o filhote, ele bica o próprio peito, ou bate o seu peito contra uma rocha, para tirar carne e sangue para alimentar o filhote. Ele morre, mas ele deixa o filhote viver. A história do bom pastor não é uma lenda. Ele o fez depois de anunciar, ou seja, ele fez voluntariamente. Doou a sua própria carne, doou o seu sangue para alimentar espiritualmente as suas ovelhas. E é por isso que ele disse no versículo 17: dou a minha vida para retomar as ovelhas que são do meu Pai. Nossa vida depende da morte e da ressurreição de Jesus. Disse ele: eu vim para que tenham vida. Seguir a Jesus é depender unicamente dele para que tenhamos a vida eterna. Mas eu quero destacar mais um significado dessa palavra seguir. Seguir é obedecer, cumprir. Nesse relacionamento entre pastor e ovelha, é a voz do pastor, a palavra do pastor, o comando que dirigirá a vida da ovelha. Um dos empecilhos para o roubo no pasto era a luz do dia. Sim, há um grande perigo ao ficarmos em trevas. No Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A Bíblia diz que Jesus é a luz e que a sua palavra ilumina o nosso caminho. Na luz do dia, o pastor chama e as ovelhas o seguem. Aquele que vem ao aprisco para assaltar, encontram muitas vezes as ovelhas confinadas, dormindo no escuro, e ele executa melhor o seu intento na escuridão. Ovelhas, cuidado com a escuridão da ignorância da palavra de Deus. Cuidado com o sono do descuido espiritual. Cuidado com o ladrão das almas, aquele que vem para roubar, matar e destruir. Jesus, o sumo pastor, está desejoso de que ouçamos a sua voz. Se você ouvir algo e isso não for a voz de Cristo, não siga. O estranho não deve ser seguido, porque a ovelha desconhece a sua voz, como diz o versículo 5, deve fugir do estranho. Seguir a Jesus é identificar a sua voz, saber o que ele quer, saber a sua palavra, atender ao projeto dele para a nossa vida. Diz o versículo 5, versículo 6,
que Jesus falou e os ouvintes não entenderam. Mas, meus amados, Jesus se pôs a ensinar novamente. O Espírito de Deus nos explica a sua palavra. A sua palavra é a razão da nossa vida. Nós devemos seguir a Jesus entendendo a sua voz. Disse Jesus, está lá registrado em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, em sua vida, farei festa com ele e ele comigo. Sim, seguir a Jesus é ouvir a sua voz, o seu comando. Eu quero concluir. Por que você e eu precisamos de Jesus? Num mundo de tantas incertezas, diz o versículo 1, Jesus nos assegura. No mundo de tantas inverdades, diz o versículo 7, Jesus é a verdade. Na verdade eu digo. No mundo de tantos relacionamentos superficiais, diz o versículo de número 3, que Jesus nos chama pelo nome. Ele nos conhece. No mundo de tantos descaminhos, Jesus vai adiante de nós. Versículo 4 diz que nós podemos segui-lo. No mundo de tantas portas fechadas, Jesus é a porta aberta e por ela podemos entrar e sair, como diz o versículo 9. No mundo de tantos perigos, Jesus vai adiante das ovelhas indefesas e Jesus nos protege. No mundo de tantas mortes, diz o versículo 10, Jesus é a vida e Ele nos quer dar vida abundante. No mundo de tantos ladrões, Jesus veio para dar-nos aquilo que nem tínhamos antes. No mundo de tanta competição e até de tratamento desigual, Jesus preocupa-se com todas as ovelhas igualmente, diz o versículo 4. No mundo de tanta falta de compreensão, Jesus não tem dificuldade de explicar de novo, se nós precisarmos aprender. No mundo de tanto relativismo e no mundo de pós-verdade, Jesus é a única alternativa que nós temos. Eu sou a porta. Eu sou a vida. Eu sou a alternativa para todas as ovelhas. O que devemos fazer então? Segui-lo. Dentre outras coisas, seguir é abraçar a Jesus, aderir à sua causa, ir atrás dele. Seguir é aceitar a Jesus como líder. Seguir é observar, assistir, contemplar quem ele é, copiar o seu modelo. Seguir é imitar a Jesus, repetir o que ele faz. Seguir é depender dele, ter nele toda a nossa esperança. Seguir é obedecer, ouvir a sua voz, atender ao seu comando, fazer a sua vontade. Você e eu precisamos de um único pastor, Jesus. Precisamos ser ovelhas que estejamos seguindo a ele por onde quer que for. E o meu desejo é que Jesus para você não seja apenas o bom pastor, mas seja o seu bom pastor. Que você esteja dizendo, como no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Que você esteja decidindo segui-lo por onde quer que for. É verdade que para isso precisamos renunciar ao nosso próprio caminho e seguir a Jesus. Você pode fazer uma oração, feche os seus olhos, vamos dizer: ó Deus do céu, Senhor também da terra, foi o Senhor quem providenciou para nós a oportunidade de sermos protegidos como ovelhas. Foi o Senhor que enviou Jesus Cristo, o sumo, o bom pastor, que deu a sua vida por nós. E agora
podemos segui-lo. Ó Deus, abençoa para que os nossos ouvintes possam entender essa voz e colocá-la em prática. Ajuda-nos, ó Senhor, para que anunciemos a todos que Jesus é o bom pastor. Ó Deus querido, nesse tempo de tantas incertezas, de tantas mortes, nesse tempo de tantos desafios, de tantos perigos, que cada um esteja renunciando a si mesmo e se dispondo a seguir o único caminho, a única porta, Jesus Cristo, o Senhor. Nós suplicamos esta bênção em nome do próprio Jesus, que é o nosso mediador. Oramos agora e sempre. Amém. Meu amado, nós estamos disponibilizando, como segunda igreja, vários serviços. Um deles é esta transmissão do culto para que você possa cultuar diretamente da sua casa. A outra é o contato através do WhatsApp, que você pode ver o número abaixo no vídeo. E em qualquer tempo você pode enviar o seu pedido de oração, pode enviar a sua dúvida sobre a Bíblia, pode falar da sua decisão de seguir a Cristo, de amar a Jesus. Também nós estaremos disponibilizando alguns outros canais onde você poderá participar de um programa de oração, de um plantão de oração. Eu gostaria que você estivesse atento e procurasse na própria igreja ou procurasse através do WhatsApp abaixo os horários onde alguém estará disponível e para qual número você poderá ligar para orar junto, para abrir o seu coração diante do Senhor, confessando as suas dúvidas, confessando os seus temores, pedindo ao Senhor a sua bênção e também agradecendo aquilo que Deus tem feito para você. Participemos, portanto, desse mutirão de oração, que oremos uns pelos outros como a Bíblia nos ordena e que sejamos abençoados a partir dessa experiência de relacionamento com Deus. Que Deus mesmo o abençoe, que Deus mesmo, através da sua graça, do seu favor, pastoreie a cada um dos ouvintes, conduzindo-nos todos como ovelhas para o aprisco, para o lugar seguro, para o alívio do corpo e da alma, para um relacionamento estreito com Ele. Que Deus o abençoe. Amém. Nesse dia do pastor, eu quero desejar ao meu marido, meu pastor, meu pastorido, um feliz dia do pastor, pois tem sido um desafio pastorear online. E que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus use você cada dia mais. Eu estou aqui para te apresentar um grande amigo. O nome dele é Jesus.
resistir à sua voz, como brisa em dia quente vem me animar, dizendo estou aqui. Muitas vezes em silêncio eu fiquei, sem saber como expressar o que passei. E mesmo sem falar sequer uma palavra, o Senhor ouviu meu coração. Cristo sempre está comigo, é o meu abrigo, nunca vai me abandonar. Cristo, meu melhor amigo, posso confiar, em paz eu posso descansar. Muitas vezes em silêncio eu fiquei, sem saber como expressar o que passei. E mesmo sem falar sequer uma palavra, o Senhor ouviu meu coração. Cristo sempre está comigo, é o meu abrigo, nunca vai me abandonar. Cristo, meu melhor amigo, posso confiar, em paz eu posso descansar. E se a tempestade tenta me alcançar, eu tenho um Deus que é dono do céu, dono do mar. Basta uma palavra, tudo volta ao seu lugar. Meu melhor amigo no meu barco está. Cristo sempre está comigo, é o meu abrigo, nunca vai me abandonar. Cristo, meu melhor amigo, posso confiar, em paz eu posso descansar. Cristo sempre está comigo, é o meu abrigo, nunca vai me abandonar. Cristo, meu melhor amigo, posso confiar, em paz eu posso descansar. Amém. Você tem um grande amigo.